Bora! Machucado. Boa noite. Olá, Carolina, tudo bem? Boa noite. É que eu estava no computador, por isso que não estava dando para entrar. Maravilha. A gente vai aprendendo aos poucos. Isso aconteceu já com outros convidados e aos pouquinhos a gente vai adivinhando mais ou menos nessa questão de recursos tecnológicos. Pois Mas é, pois é. Boa sejam noite, Felipe. Tudo bem? Tudo bem, Walter? Obrigado. E você? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite, Carolina e Walter, para participar da live. A gente vem falar aqui sobre o trabalho da Comissão Legislativa, do Legislativo da ANAMAR. isso. Né? Cortou um pouquinho o som, mas já ele pode continuar, Calvê. Pode... Eu queria agradecer o convite para estar aqui, falar lá da Comissão Legislativa, do processo legislativo, que o Walter, como diretor legislativo da ANAMATRA, aí está à frente lá da nossa associação nesse trabalho, eu e outros colegas auxiliando aqui na Comissão Legislativa. É um prazer estar aqui e falar essa noite aqui sobre esses temas, sobre esse trabalho nosso e sobre como andam os projetos de interesse da magistratura trabalhista lá no Congresso Nacional, né? Carolina, se você me permite, até para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, né? A diretoria da ANAMATRA é composta por 17 diretores, né? Dentre eles os representantes do Conselho Fiscal, né? Eu estou atuando nessa gestão como diretor de assuntos legislativos e o colega Felipe Calvê também faz parte como conselheiro fiscal e faz parte da comissão legislativa da ANAMATRA, que é uma das comissões permanentes. A comissão legislativa atua junto à diretoria legislativa, apoiando e auxiliando, ajudando a diretoria na sua atuação. E o Felipe é um dos colegas mais experientes da comissão legislativa, já está, acho que na segunda ou terceira gestão participando da comissão, né, Felipe? E junto Na comigo também, terceira já. Terceira gestão em que atua na comissão legislativa, um colega extremamente experiente, e está junto comigo, como os demais colegas que fazem parte da comissão legislativa, nos ajudando aí no enfrentamento dessas matérias que estão aí na ordem do dia, e a MP, a medida provisória 1045, é uma delas. Então, assim, vocês já iniciaram magnificamente. Eu vou permanecer aqui apenas como ouvinte para poder absorver melhor toda a experiência que vocês têm de longas caminhadas na vida associativa, na vida acadêmica. E realmente nós temos aqui um público muito empregadores, empresários, nós trabalhamos, nós temos operadores do direito, nós temos universitários. Então, realmente, creio que vocês nos trarão assim, o tema é muito atual e eu vou preferir que vocês tenham disponibilidade para tracejar aquilo que vai impactar de uma forma mais ampla a todo esse nosso público, que eu até aproveito para pedir e lembrá-los de mandar um aviãozinho da live, que nós iniciamos um pouquinho antes, que não era a nossa intenção, mas dada a presença de pessoas tão queridas, nós vamos continuar conversando. Inicialmente, eu já deixo que vocês próprios conduzam o tema, mas puxando logo para essas alterações aí que estão tratando da medida provisória 1045, já foi aprovada pela Câmara, está indo para o Senado. Como é que vocês veem esse contexto atual? Porque aqui nós não seremos donos da verdade, nós apenas queremos gerar reflexões e, quem sabe, até soltar um pouco de
informações a mais para a sociedade como um todo, inclusive para os nossos políticos, quanto à relevância desses temas que vocês estão nos trazendo. Então, Walter, você aí como representante ao lado de uma grande personalidade do direito do trabalho, Felipe Calvé também, nós queremos aí ouvir de vocês essas considerações iniciais. Tá ok, Carolina, muito obrigado. Se o Felipe me permitir, eu vou iniciando aqui apenas uma introdução, fazendo aqui uma referência aqui ao que permite a tecnologia, né? Eu e Carolina, nós estamos aqui em Maceió, nos nossos agradáveis 26, 27, talvez 28 graus. E a gente está para perceber que o Felipe está numa situação um pouquinho mais refrescante, né, Felipe? Felipe Exatamente. Curitiba, Eu estou como... Estou em Curitiba, mas é como se eu estivesse em Maceió com o ar-condicionado ligado no mais frio possível. Carolina, eu também queria, no início, Carolina e Felipe, se você me permitem fazer duas também referências aqui. Vamos iniciar aqui em breve, estamos já adiantados no mês de agosto. Setembro é uma data aí de efemérides, né? Nós temos aqui a nossa Matra 19, que completará... Não, a Matra foi agosto, não é isso? Agosto, perdão. No mês de agosto, dia 6 de agosto, nós completamos a Matra 19, completou 28 anos. Me corrija se eu estiver errado, Carolina. 28 anos, não é isso? É 29, mas... 29, olha só. Sempre bom ser um pouquinho mais jovem. Eu não queria deixar de fazer o registro dessa comemoração dos 29 anos de criação da Matra 19. E agora, setembro, aí sim, 28 de setembro, a Anamatra comemora 45 anos de criação, né? E nós já estamos iniciando todos os preparativos, iniciando os movimentos comemorativos dessa data que é extremamente especial para todos nós que fazemos parte como associados da Matra. Eu não queria deixar de fazer um registro e também aproveitando aqui um outro registro que nós estamos fazendo. A Anamatra está fazendo uma campanha sobre o empatia, né? E teremos o dia D, agora no próximo dia, salvo engano. Felipe, você me ajuda se você estiver equivocado, mas é agora, salvo engano, dia 24 de agosto, teremos o dia D do Empatia Alimenta, que é um movimento organizado pela Matra, no sentido de obter recursos, doações que serão revertidas para aqueles que estão passando aí por dificuldades decorrentes de toda essa situação criada pela pandemia. Não queria deixar de fazer esses registros. E não sei se Felipe quer falar alguma coisa. Felipe, antes de entrarmos no tema. Eu queria reforçar, Walter, essa campanha que nós estamos fazendo aí, né, da Empatia Alimenta, realmente na data ali que você mencionou, agora no dia 24, é realmente muito importante. O que nós vamos falar hoje, inicialmente, é da MP 1045, ela tinha justamente esse objetivo de trazer a situação do benefício especial, regular situações especiais lá dessa época de pandemia, que realmente a gente vê todo mundo que vive o aumento da miséria, do desemprego, das dificuldades de muitas famílias, de muitas pessoas. Nós vemos, basta sair na cidade, nos sinaleiros, nas ruas, enfim, nós vemos as dificuldades que as pessoas estão. E justamente essa medida provisória que veio com o objetivo de trazer talvez um alento, mesmo que temporário, pequeno para essas pessoas, ela foi totalmente, foi em grande parte, aliás, preenchida com legislações, com artigos que nada se relacionam com esse tema, apenas fragilizam ainda mais
os trabalhadores, aqueles que estão empregados ou aqueles que buscam um emprego, que trazem eles ainda numa situação mais desvantajosa, né? É sobre isso que nós vamos falar, nós vamos tratar hoje. E quero, enfim, conclamar a todos aí que puderem, que estejam assistindo a live, que se puderem, que participem dessa campanha. Doação simbólica, a gente pede o valor de R$ 50, quem pode doar mais, quem pode doar menos, mas é importante participar. Esse momento de solidariedade, é nesse momento das dificuldades que nós mostramos a nossa solidariedade, que nós podemos abrir nossos corações como pessoas e ajudar o próximo neste momento de dificuldade, né? Então, Walter, deixo com você. Você é meu chefe, né, na Matra, afinal de contas, seu chefe que tem que começar falando aqui da medida provisória, da legislação ali que nós vamos tratar e, eventualmente, depois dando tempo aí, se a gente puder dar uma pincelada lá no andamento lá em relação ao STF, né, das questões de competência e projetos que tem lá, lá no Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Apenas para fechar esse tema do Empatia Alimenta, aqueles que quiserem mais alguma informação, todas as informações necessárias para fazer a doação, basta acessar o site da Anamatra, anamatra.org.br. Lá terão todas as informações e tudo que é necessário para, enfim, participar desse movimento que vale a pena. Vale a pena. Bom, vamos dar início ao tema que nos foi proposto aqui para essa live. Nós vamos tratar da medida provisória 1045 e acho que vale a pena inicialmente contextualizar e definindo e informando e apontando qual é o estado da arte dessa medida provisória. A MP 1045 ela foi editada, publicada, na verdade, no Diário Oficial do dia 28 de abril de 2021. E todos nós sabemos que as medidas provisórias, o Congresso tem um prazo para apreciá-las sob pena de caducidade, né? Inclusive, há travas no sentido de bloquear as sessões das casas legislativas a partir de determinado período de tramitação, quando a medida provisória não é votada. Uma coisa que me chamou a atenção é que a medida provisória 1045 ela institui o novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Na verdade, ela reedita as medidas que foram previstas numa medida provisória anterior, a 936 de 2020, que foi, ao fim e ao cabo, convertida na Lei 14.020 de 2020. Essa medida provisória ela teve a 936 convertida na 14.020 e reeditada agora, tinha como objetivo e tem como objetivo a preservação do emprego e renda, né, prevendo as hipóteses de suspensão do contrato de trabalho e também a redução proporcional tanto da jornada do trabalho como, consequentemente, dos salários. Interessante é que, na mesma data, foi editada, foi publicada a MP 1046 de 2021, que também foi uma reedição de uma medida provisória anterior, a 927 de 2020, que, ao fim e ao cabo, não foi convertida em lei. É aquela medida provisória, a 1046, reedita todas aquelas medidas especificamente no campo trabalhista para o enfrentamento de emergência de saúde pública, né, decorrente da Covid. São aquelas situações de facilitação
em que se previa facilitação da adoção do teletrabalho, antecipação de férias individuais, com a flexibilização da concessão das férias coletivas, o aproveitamento e antecipação de feriados, o aumento do período de compensação do banco de horas, a suspensão das exigências de exames de saúde e treinamentos vinculados às NRs e o diferimento e a suspensão, um prazo maior para o recolhimento de parcelas do FGTS referentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 2020. A MP 1046 diz respeito no que pertence ao FGTS, aos mesmos meses, só que referente ao ano de 2021. Ou seja, a 1045 reeditou a 936, que foi convertida na Lei 14.020, e a 1046 reeditou a 927, que, por questões de políticas, acabou não sendo convertida em lei. O que é interessante notar é que, nessas reedições, uma vez mais, a 1045, que é uma reedição do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, tomou um caminho de andamento na Câmara dos Deputados, diferentemente da MP 1046, que até agora há pouco, eu consultei, antes do início da nossa live, consultei o portal da Câmara dos Deputados e, estranhamente, não teve andamento algum, absolutamente nenhum. Ainda está aguardando a designação de relator pela mesa diretora da Câmara. Então, tudo está a indicar que teremos, uma vez mais, uma possível conversão em lei da MP, que trabalha esse Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, e, uma vez mais, a caducidade da MP, que trata de medidas especificamente trabalhistas para o enfrentamento da Covid. Nada obstante, como nós vamos ver um pouco mais adiante, a MP 1045, que trata do programa emergencial, né, teve no andamento, na tramitação legislativa na Câmara dos Deputados, a inserção de matérias tipicamente trabalhistas que, em tese, deveriam ter sido tratadas na MP 1046. Caso se entendesse no processo legislativo, a partir de emendas e do relatório, de relator a ser designado, pudessem ser apresentadas outras medidas além daquelas que foram colocadas na redação original da medida provisória, na forma como foi publicada. Walter, me permita, nós já temos uma participação muito boa, várias pessoas elogiando o tema, e como eu já coloquei no início, nós temos empresários, pequenos empregadores também participando, advogados, doutor Carlos Hidalgo, peritos também estão participando, e doutor Felipe já nos traz aqui um questionamento que eu creio que você poderá já inserir nessa sua fala, com relação à reedição de MP não aprovada. Se é possível, no mesmo ano legislativo, fazer uma reedição. E como você realmente é um expert em processo legislativo, eu creio que a provocação foi muito boa. Me parece, salvo engano, que essa objeção, e Felipe pode me corrigir se eu estiver enganado, essa reedição, essa objeção, diz respeito àquelas medidas provisórias que são, ao fim e ao cabo, após todo o processo legislativo, elas são rejeitadas. Não, parece que não foi o que aconteceu nessas duas medidas provisórias reeditadas agora, tanto a 1045 como a 1046. Porque, em relação à MP 1045, a MP 936 foi, ao fim e ao cabo,
convertida na Lei 14.020. E por que é que está se reeditando uma nova medida provisória, especificamente em relação ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda? Porque a medida provisória 936, que foi convertida na Lei 14.020, ela estava vinculada ao seu período, à sua eficácia, ao Decreto 6 de 2020, que dizia respeito às medidas de enfrentamento da pandemia. E esse decreto ele não foi renovado. Ele encerrou, teve a sua vigência encerrada no dia 31 de dezembro de 2020. Portanto, a Lei 14.020, convertida, decorrente da MP 936, ela também perdeu a sua eficácia, digamos assim, a partir do momento em que o decreto não foi reeditado. Então, não havia base legal para que empregadores e empregados se utilizassem dos mecanismos do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda nesse ano de 2021. Né? Estando claro que a pandemia permanece, todos os efeitos econômicos e no mundo das relações trabalhistas, né, o governo se viu na necessidade de, não tendo base normativa legal, porque expirado em 31 de dezembro de 2020, reeditar, apresentar uma nova medida provisória, né, permitindo que o programa emergencial seja utilizado por empregados e empregadores. No caso da medida provisória 927 de 2020, salvo engano da minha parte, houve a caducidade. Ela não chegou a ser apreciada, nem aprovada, por lógico, também nem rejeitada pelo Congresso Nacional. Então, me parece que não haveria esse óbice legislativo para a reedição dessas medidas previstas nas medidas provisórias 936, que foi convertida, e a 927, que ao final não foi apreciada e pereceu por caducidade. Mas interessante, não sei se respondi a pergunta. Felipe, tem algo a acrescentar, meu amigo? Justamente esta situação foi o doutor Felipe, advogado, que fez a pergunta, não eu, viu, Walter? A Carolina falou ali, mas foi o doutor Felipe, advogado ali. Mas é justamente essa situação ali da caducidade, a diferença entre a caducidade e a rejeição da medida provisória, que impede a reedição na mesma legislatura, no mesmo ano, né? E foi num voto da Rosa Weber, na verdade, numa ação de inconstitucionalidade lá em 2018 ou 2019, salvo engano, em que o Supremo firmou jurisprudência nesse sentido, de não ser possível a apresentação da medida provisória, né, ferir a Constituição, apresentar novamente uma medida provisória que tenha sido rejeitada, e não que ela tenha perdido a validade por caducidade. Porque você veja só, o objetivo disso, eu acho importante trazer, porque a medida provisória, a partir do momento da sua edição, ela já está valendo, ela é uma lei, que ela precisa apenas ser ratificada lá pelo Congresso Nacional. Né? Então, esta situação dela ser rejeitada e se fazer o Poder Executivo uma nova reedição, na verdade ele está querendo forçar a edição de uma legislação que na verdade já foi rejeitada pelo órgão competente para analisar isso, que é o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado, enfim, né, seja lá para qual casa legislativa tenha ido. Então tem essa diferença, e é exatamente isso, concordo com o Walter, a questão da 927, ela perdeu a validade lá por caducidade. Nada impediria uma nova reedição ali da medida provisória, segundo a interpretação dada lá pelo Supremo Tribunal Federal. E a anterior, a medida provisória 936, que foi convertida na lei lá, 14.020, ela tinha o prazo lá, conforme o decreto 6, né, da emergencial anterior,
ela tem o seu prazo de vigência lá, que agora, em razão da extensão da pandemia, do período da pandemia e da necessidade entendida aí pelo Poder Executivo, aí, que veio a edição dessa nova medida provisória. E me parece que a medida provisória 1046, lá, que não teve nem a designação de relator ainda, né, Walter? Me parece que talvez muita coisa da 1046 eles acabaram incluindo o Poder Legislativo, lá, a Câmara dos Deputados, acabou incluindo na medida provisória 1045, não exatamente nos mesmos termos, mas talvez com objetivo semelhante da 936, aliás, da 1046, fazendo várias alterações na medida provisória, acrescentando um monte de legislações lá que altera profundamente o que a gente pode dizer aí mais uma reforma trabalhista, mais uma vez, e com aquele objetivo que todos nós, operadores do direito, vemos que é uma verdadeira falácia. Nós já tivemos lá em 2014 uma reforma trabalhista, dizendo-se que havia necessidade porque precisávamos de mais empregos. Depois, em 2017, uma profunda reforma trabalhista, mexendo-se em direito material, direito processual, em 2017, dizendo-se que havia necessidade daquilo porque nós precisávamos criar empregos. Né? E vemos sempre mexendo na legislação trabalhista e mexendo sempre no direito do trabalhador, no processo do trabalho, né, dificultando a situação do trabalhador, daquele que eventualmente teve seus direitos lesados, a buscar no poder judiciário seus direitos, fazendo esta dificuldade como se isso fosse fomentar empregos, né, como se você retirar direitos da parte mais fraca, da quem menos recebe, da que é mais fácil lesada nos seus direitos, tirando direitos desses que você vai criar empregos. E nós sabemos que não é por aí. A Receita tem mostrado, já foi tentado isso há muito tempo, há décadas, já se tem falado nisso, que se mexe na legislação trabalhista para criar empregos, mas esses empregos, infelizmente, nós nunca vemos criados. Né? Então, inclusive, tem um seguidor nosso aqui que fala que não vê essa MP como uma mini reforma trabalhista, mas como uma ampla reforma. E ressaltando assim, inclusive, a doutora Patrícia Santana, que também é diretora nacional da ANAMATRA, está nos prestigiando. Doutor Luiz Carlos, do TRT de São Paulo, também, parabenizando pela apresentação de vocês e muitas outras pessoas. Seu Geraldo, que é quase um centenário, também está aí na audiência, sempre acompanha as lives da ANAMATRA. O juiz Daniel. Então, assim, existe uma equação que precisa fechar. Precisa se fomentar a economia, precisa se gerar emprego. Mas o que a proposta, né, dessa MP é desregulamentar o que já está regulamentado. Vamos lá, vamos ver o que é que tem de concreto para o pequeno empresário que está querendo suspender, o que agora, inclusive, os entes públicos. E mais adiante eu vou pedir também para vocês fazerem, porque também um seguidor nosso já trouxe um parágrafo que fala do acordo extrajudicial. Ele traz aqui o artigo 3º, doutor Felipe também, doutor Felipe Cavalcante, né? As partes poderão estabelecer no acordo a quitação geral do contrato de trabalho, ou quitação apenas das parcelas e valores expressamente declarados. Então, aí eu já deixo com vocês para darem seguimento a toda essa parte palpável. Né? Esse dispositivo que o Dr. Felipe Cavalcante suscita é uma das jabuticabas que a gente pretende, tanto eu como o Dr. Felipe Calvi, pretendemos abordar aqui nessa live. Em complemento ao que o Dr. Felipe falou, o que nós percebemos, tanto na MP 1045, e vamos nos centrar nela, porque ela é o tema da nossa live, né? A MP 1045, tanto na sua redação original, que reedita o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, como no texto de conversão em lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, percebe-se claramente que tanto o Executivo como o Legislativo percebem
a questão do enfrentamento do desemprego e da desocupação sobre qual viés? Não do emprego e da renda a partir, sim, do crescimento econômico, mas de reverso. Eles entendem o enfrentamento dessa chaga que é o desemprego, que é a desocupação, a partir da redução dos custos dos empregadores, simplesmente, quer pela redução das chamadas contribuições sociais, quer pela redução dos custos da folha de pagamento. Né? E nós sabemos que a experiência nos indica que a geração de emprego e, consequentemente, a manutenção e o aumento da renda se dá a partir do crescimento econômico. E o que é que nós vemos em relação à SMP 45? E, rapidamente, antes de entrar no tema especificamente do seu conteúdo, há que se fazer uma crítica respeitosa, mas ao procedimento legislativo que se tem hoje no parlamento na apreciação dessas medidas provisórias. Como Felipe Calvé, o nosso falou, as medidas provisórias, a partir do momento em que elas são editadas e publicadas, elas têm força de lei. E a sua apreciação no processo legislativo, numa situação de normalidade, elas já têm as medidas provisórias, o processo legislativo já é caracterizado por ser um procedimento mais célere, né? Bem mais rápido do que em relação à tramitação normal dos demais proposições legislativas. O artigo 62, parágrafo 9º da Constituição, prevê o quê? A criação de comissão mista, tanto o Congresso Nacional, Câmara e Senado, têm as suas comissões mistas para apreciação das medidas provisórias. As medidas provisórias inicia-se na Câmara dos Deputados, comissão mista, lá é examinada na comissão mista, e o texto ali aprovado, aí sim, são encaminhados para votação no plenário da Câmara dos Deputados e, em seguida, no plenário do Senado. O que é que acontece atualmente? Por um ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em razão da questão do problema da pandemia, que impõe o necessário distanciamento social, eles abreviaram muito mais esse procedimento. De sorte que não há mais a reunião da comissão mista de deputados e senadores para análise da medida provisória do texto encaminhado pelo Executivo. Cada casa legislativa, como aconteceu na Câmara dos Deputados, a mesa diretora, o presidente, designa o relator e o relator já prepara o seu relatório encaminhando diretamente para o plenário. Esse mesmo procedimento ocorrerá no Senado. E o que é que isso provoca? Interdita completamente o debate. Não há nenhuma discussão. O plenário, os senhores deputados, e no caso do Senado, os senhores senadores, receberão lá em plenário já o relatório com as propostas de alteração a partir do acolhimento de emendas e de iniciativa do próprio relator, um relatório que é apresentado ali para votação, ali de imediato, sem o necessário debate com a sociedade civil, com os próprios partidos, né? Não tem o menor espaço de uma discussão concreta, em que se discuta, em que se apresente as questionamentos sobre aquilo que vai ser votado. Isso é uma dificuldade muito grande que, inclusive, nós que atuamos ali, eu, doutor Felipe, em razão da nossa atividade associativa, uma dificuldade muito grande de atuação. Né? Desde do acesso às casas legislativas que estão prejudicadas, nós compreendemos em razão dos efeitos da pandemia, até mesmo ao contato com os senhores parlamentares para tentar passar as nossas considerações. Isso interdita extremamente o debate e é uma situação que, em razão da complexidade, da importância dos efeitos das medidas provisórias, que já, ao serem editadas, ao serem publicadas,
já apresentam a sua eficácia de lei, como também em razão do projeto de conversão que são trabalhados dentro do processo legislativo. Em relação especificamente à MP 1045, no texto original que foi apresentado na medida provisória pelo Executivo, nós temos pouquíssimas alterações. Como nós dissemos, foi basicamente uma reedição da 936, observando que, efetivamente, agora o governo ponderou algumas alterações que o próprio Legislativo inseriu na medida provisória, a partir de emendas, né, no projeto de conversão, que, ao fim e ao cabo, se tornou na Lei 14.020. Mas não foi o suficiente para, a nosso juízo, afastar algumas questões, algumas deficiências, isso especificamente no programa emergencial. Não estou aqui ainda me referindo aos jabutis que nós vamos aí logo a seguir tratar. Eu digo em relação ao texto original da medida provisória que foi encaminhada, né? Nós ainda questionamos a possibilidade da pactuação tanto de suspensão do contrato de trabalho como da redução proporcional da jornada e dos salários por acordo individual, né? Isso há um questionamento da doutrina e a ANAMATRA tem essa posição também, já foi apontada em notas técnicas. Entendemos que é extremamente prejudicial quando você praticamente alija os sindicatos desta discussão. Ao prever a possibilidade dos acordos individuais, nós sabemos que os empregadores tendem a buscar esse tipo de negociação direta com seus empregados, deixando, obviamente, de lado a participação dos sindicatos. Temos também a questão da efetiva redução salarial provocada pelas medidas do programa, como também questionamos o período de estabilidade que é definida na medida provisória. Então, Walter, me permita interromper um pouco. Então, assim, nós estamos vendo que vocês partiram do panorama geral para contextualizar o atual momento e já estão entrando realmente nos nossos meandros que dizem tocante aos direitos trabalhistas e com os comentários aí, que a live está bastante participativa, implicando em perdas de direitos trabalhistas. Então, deixa-me perguntar ao Calvé se há solução para isso. O que é que o Senado, por exemplo, ainda poderá fazer para reverter o quadro de forma que se encontre o justo equilíbrio? Porque sabemos que o produtor, o empregador, precisa do seu lucro, precisa da sua produtividade, precisa do trabalhador. Em contrapartida, o trabalhador também precisa da sua remuneração até para poder contribuir com o próprio Estado, recolhendo imposto de renda, recolhendo previdência, podendo consumir os produtos, né, que estão sendo lançados cada vez no mercado. Calvé, por favor. Veja só, Carolina, Walter e demais colegas e amigos que estão aí nos prestigiando na live. Agora, indo para o Senado, a apreciação da medida provisória com as alterações feitas pela Câmara dos Deputados, o que o Senado pode fazer, o que nós esperamos, nós na Comissão Legislativa atuamos com as notas técnicas, conversando com os parlamentares, conversando com as assessorias, mostrando as argumentações, principalmente das inconstitucionalidades, das situações que nós vemos que já aconteceram no passado, com outras medidas provisórias, com outras legislações que não trouxeram o resultado que é o que se justifica
esta medida provisória. Então, por exemplo, você pegar e achacar o trabalhador, deixando ele sem renda, sem trabalho, com período de estabilidade depois ali que, como estava dizendo ali o Walter, efetivamente muito pequeno, que não chega a compensar a redução salarial, o esforço, o sacrifício que ele deu para o empregador dele, para o país e tudo mais, nós não temos como ter a contraprestação deste trabalhador em consumo para a sociedade, para recolhimento de impostos e tudo mais. Veja, se aquele empregador ele não tem, se os empregadores não têm um empregado que tem uma condição mínima aí de consumir, aquele própria empresa, ela não vai conseguir vender os seus produtos. E daí nós entramos numa espiral aí de crise para todo mundo, para as empresas, para os trabalhadores, cada vez as pessoas consumindo menos e as empresas aí produzindo menos e tudo mais. Veja, o que me parece é que esta situação, Carolina, ela não passa, a solução deste tempo de pandemia, ela não passa pela redução, a solução, ao meu ver, redução de direitos dos trabalhadores ou algo nesse sentido. Você veja só, o que viria aí, da onde deveria vir um sacrifício maior aí, efetivamente, é do governo, em relação a recolhimentos de tributos, recolhimentos de impostos, nessas outras situações, porque a produção tem que continuar. O trabalhador ele tem que continuar trabalhando, ele tem que continuar recebendo o seu trabalho para ele poder continuar consumindo e continuar gerando a economia da sociedade, né? Coisa que nós não vemos aqui de uma forma mais efetiva nesta medida provisória, né? Nós vemos aqui um sacrifício muito grande dos trabalhadores, né? Porque quando a gente reduz a jornada de trabalho ou suspende o contrato de trabalho, o trabalho de um trabalhador, não é apenas números que nós vemos, horas trabalhadas ou um salário a menos do trabalhador. Todo o psicológico daquele trabalhador, todo o ânimo dele, familiar, pessoal, enfim, como uma pessoa da sociedade, o moral dele vai lá embaixo. O medo do desemprego, o medo de não conseguir sustentar sua família e tudo mais, faz com que ele se retraia em todos os sentidos. Na sua criação, na sua força de trabalho, no seu ânimo para ir trabalhar, no seu ânimo para produzir, no seu ânimo para criatividade de novos projetos, novos trabalhos para a empresa, para sua família, para tudo. Isso faz com que se deprecie ainda mais o consumo, se deprecie ainda mais a economia, se deprecie mais tudo, né? E ainda mais com a seguinte situação, esse trabalhador depois volta a trabalhar, tem lá 1, 2, 3 meses de garantia de emprego, que muitas vezes pode ser aí, eventualmente, que nem seja respeitado, pode ser jogado numa situação de desemprego aí, que vai fazer essa pessoa, no momento atual, ir morar na rua, enfim, destruir uma família, assim. E quando acontece isso, você destrói toda uma cadeia de produção, toda uma cadeia produtiva, de consumo, de recolhimento de impostos, de salário e tudo mais. O que nós precisamos lá, assim, efetivamente, esta situação específica, nós precisaríamos, como trouxe o Walter ali, nós precisamos de mais tempo, de mais debate, né? Nesse momento de pandemia, o nosso trabalho está extremamente difícil no Congresso Nacional. É extremamente difícil a gente conseguir falar com parlamentares. Muitas vezes conseguimos e tudo mais, mas não é como antes, né? Antes nós chegávamos ali, nós encontrávamos, nós conseguíamos conversar nos gabinetes, nos corredores, nas comissões, né? Estávamos lá de plantão nas comissões antes de começar as sessões, depois que terminava, durante as comissões, inclusive, na conversa ali com os assessores, nós conseguimos intervenções com assessores, vinha o parlamentar falar com a gente, apresentávamos notas técnicas, discutíamos, pedíamos a inserção lá em audiências públicas, para trazer os argumentos, os convencimentos técnicos, jurídicos de inconstitucionalidades, de ilegalidades ou de situações que podem trazer na prática. O juiz do trabalho, o advogado que trabalha na área trabalhista, ele sabe disso. Ele sabe realmente da dificuldade do trabalhador, das empresas, do pagamento, do que pode gerar uma situação de uma legislação que traz uma situação dessa.
essa situação da suspensão e interrupção do trabalho, primeiro, é uma burocracia tremenda para a empresa fazer de uma forma legal isso daqui. Depois, o controle da garantia de emprego daquele empregado na situação, nesse tempo que ocorre tudo isso. E eu vejo a seguinte situação também, Carolina e Walter. Ano passado, nós tínhamos uma determinada situação da pandemia. Nós tínhamos uma situação em que nós não conhecíamos os efeitos do vírus, né, o efeito da Covid, o tratamento, todos nós tínhamos muito medo do tratamento, muitas pessoas morrendo, uma contaminação muito grande, os médicos não sabiam como tratar. Praticamente quem ia com Covid para o hospital com alguma já doença pré-existente ou com uma certa idade, o medo de se morrer era muito grande, a chance de falecer, de não conseguir um tratamento era muito grande. Hoje a gente já consegue, os médicos já evoluiu muito rápido a medicina nesse aspecto, conseguindo aí tanto diminuir a transmissão, nós aprendemos a diminuir a transmissão entre nós, entre os que estão trabalhando, entre os que estão produzindo, indo para a rua, fazendo esse trabalho e tudo mais. Então, hoje nós temos uma situação diferente, né? Desta situação de consumo menor, de empresas fechadas, de trabalhadores não podendo ir trabalhar. Hoje, todo mundo está trabalhando, todo mundo está com cuidado, com máscaras. Os que precisam estar em casa estão em casa, mas os que estão indo trabalhar estão tomando os devidos cuidados, estão com os protocolos de higiene, de segurança, de medição de temperatura, de relatórios de sintomas, de que eventualmente possam trazer Covid e tudo mais. Então, me parece que a medida provisória traz esta situação de suspensão, interrupção do contrato de trabalho na mesma visão, na mesma situação de pandemia que nós tínhamos no ano passado e que não se apresenta mais na realidade deste ano, né? Então, me parece que isso deveria ser efetivamente discutido no Congresso Nacional, porque ele traz praticamente uma cópia da medida provisória do ano passado e nós não temos uma situação fática, idêntica, aliás, é muito diferente da situação que nós tínhamos no ano passado. Nós, da ANAMATRA, na Comissão Legislativa, nós temos um trabalho árduo lá de convencimento, de tentar convencer os parlamentares disso que eu estou falando, que nós não temos mais aquela realidade de que esta situação ela só prejudica o trabalhador e prejudica a produção das empresas, prejudica a economia como um todo. Nós demoraremos mais tempo para se recuperar com estes subterfúgios aqui de diminuir custo de mão de obra, quando o crescimento da empresa, da economia, de tudo, não passa por isso daqui, não passa por esta situação, no meu ponto de vista. Eu acho que suas colocações estão assim muito bem encadeadas, até porque você nos lembra da lei do retorno. Ou seja, não adianta querer escravizar a mão de obra que produz, que leva o produto, digamos assim, para a prateleira, se essa mesma mão de obra não vai estar lá para consumi-la, porque não tem condições, há um desequilíbrio gritante. Então, Walter, nós ainda temos 20 minutos, eu não quero perder um segundo da fala de vocês, é muito atual e muito apropriada. O governo fala, como a doutora Juliana está nos trazendo, vamos retomar a economia. Vamos dar chances para os jovens de 18 a 29 anos e aos maiores de 55 anos que estão fora do mercado de trabalho há um ano, para que eles retornem ao emprego. Ou então, vamos incentivar o trabalho voluntário para que os municípios possam contratar pessoas sem qualquer direito, nem mesmo aquele antigo FGTS do contrato nulo. Isso é retomada da economia? E isso realmente vai trazer a solução que o governo está pregando? Com toda certeza não, Carolina. E pegando o gancho do que o Felipe falou, para responder inicialmente a pergunta que você nos fez, o que é que o Senado pode fazer agora? O que é que nós esperamos do parlamento? Especificamente agora do Senado, já que se esgotou o processo legislativo, a primeira etapa na Câmara dos Deputados. Se debruçar sobre o texto inicial da medida provisória. Por quê? Porque esse programa de emergencial, de manutenção do emprego, da renda, pode e deve ser aprimorado.
Por quê? Porque a situação fática, como o Felipe falou, é completamente diversa de quando foi editada a 936. Né? Nós tínhamos uma situação de diversos setores da economia fechados. Nós aqui em Maceió, que somos um estado onde a indústria do turismo é muito forte, aqui sim, os restaurantes, os bares, os restaurantes, os serviços relacionados ao turismo foram fortemente afetados. Os restaurantes fecharam, não podiam abrir por decretos do governo do estado. Então, cabia sim medidas um pouco mais fortes, como foram tomadas, né? E a própria MP 936, depois convertida em lei, ela atendeu de alguma forma isso. Há dados do Ministério da Economia que, desde abril de 2020 para cá, foram preservados cerca de 10 milhões de empregos com essa situação de redução proporcional de jornada e salário e suspensão do contrato de trabalho. Só que a realidade agora é completamente diferente. Né? Então, o texto da medida provisória que prevê esse programa emergencial de manutenção do emprego e de renda cabe, sim, aprimoramento. E mais, a completa exclusão de todas as matérias estranhas, o que se convencionou na imprensa chamar de jabutis, que foram incluídos no processo legislativo na Câmara dos Deputados. E por quê? Devem ser excluídos esses jabutis? Por uma questão constitucional. Né? O Supremo Tribunal Federal já tem precedente na DI 5.127, salvo engano, relatoria da ministra Rosa Weber, que fere o processo legislativo, a iniciativa legislativa, você inserir no processo legislativo matéria estranha ao texto original, que não tenha nenhuma pertinência temática com o objeto inicial da medida provisória. E é o que nós vemos aqui nas matérias estranhas que foram inseridas no relatório, que, ao fim e ao cabo, foi aprovado. Para vocês terem uma ideia, foram inseridos a previsão de criação de três programas governamentais. O Priori, o Requipe e esse Programa Nacional de Prestação de Serviço Voluntário. Esses dois últimos, o Requipe e o Serviço Voluntário, é de total precarização, nada obstante se prevê direitos evidentemente trabalhistas, eles não configuram vínculo de emprego pela proposta que foi inserida no texto da MP. Em relação ao Requipe, se fala de uma relação civil com o Serviço Nacional de Aprendizagem, SESI, SENAI como exemplo, e um ofertante de um termo de compromisso de inclusão produtiva. Você veja até os termos que são utilizados. Relação civil e um ofertante, não é um tomador de serviço, nem de longe se fala em empregador. A expressão, o termo que foi utilizado foi ofertante, ou seja, aquele que ofertaria essa oportunidade de trabalho por esse regime especial de trabalho incentivado, qualificação e inclusão produtiva. O serviço social voluntário seria aquele mediante contratação pelos municípios, também sem nenhum vínculo, expressamente, sem nenhum vínculo de emprego, sem nenhuma incidência da CLT ou de legislação trabalhista, seja ela qual for. E o Priori, né, apesar de ser um programa de reinserção no emprego, onde realmente no texto fala que incide a CLT e a legislação trabalhista, mas é visível aspectos precarizantes. Eu pontuo aqui alguns em relação ao Priori. A diluição mensal dos pagamentos do 13º e do terço constitucional de férias, a indenização sobre o saldo
do FGTS, naquelas hipóteses de dispensa por justa causa, que para os demais trabalhadores é de 40%, no priori será a metade, 20%, e ainda permitindo que o empregador faça o pagamento também diluído mensalmente. Ou seja, você vê um programa no prazo máximo de 24 meses, prazo máximo, ou seja, pode ser contratado pelo priori 6 meses, 3 meses, 6 meses, 18 meses, 12 meses, enfim, né? Com um limite máximo de 2 salários mínimos, em que essas parcelas de 13º e férias são diluídas mensalmente. Ou seja, praticamente são incorporadas naquele salário mensal que o trabalhador recebe, ou seja, ao final do contrato, através do priori, esse trabalhador não terá 13º proporcional ou 1/3 de férias, porque isso foi diluído mensalmente. E a multa, no caso da dispensa, é reduzida a 20%, ou seja, são medidas de precarização da legislação trabalhista. O mesmo se vê em relação ao REQIP e ao Programa Social Voluntário. Veja só, em relação ao REQIP, se prevê situações de pagamento de bônus de inclusão produtiva e uma bolsa de incentivo de qualificação. E o pagamento dessas bolsas e desse bônus é calculado sobre o salário hora, com uma limitação para cada uma desses benefícios de, no máximo, 11 horas semanais. De forma que, tomando o salário mínimo hoje e essa limitação de 11 horas semanais, a percepção de cada um desses benefícios, quer o bônus e quer a bolsa, tem um limite de apenas R$ 275 no mês. Ou seja, quem é contratado pelo REQIP pode ter uma renda, no máximo, de R$ 550. E não terá, como não se prevê o vínculo de emprego, é uma relação civil, ou, no outro caso, serviço social voluntário, como não há relação de emprego, não há nenhuma proteção previdenciária como segurado obrigatório, né? Caberia a esses trabalhadores, que vão, ao fim e ao cabo, receber valores infinitamente inferiores ao salário mínimo, buscarem a sua condição de segurado facultativo, ainda tirando desse pouco que recebe, valor inferior ao salário mínimo, um valor para recolher a Previdência, para, se quiser, ter algum amparo previdenciário. E nós sabemos da experiência que se tem, que uma pessoa que recebe, ao fim e ao cabo, no mês, R$ 550, não vai ter condições de ainda retirar desse valor. Seguramente serão pouquíssimos, para não dizer nenhum, que vão ainda retirar desse pouco que recebem, sendo contratados pelo REQIP ou pelo Programa Social Voluntário, ainda recolher para a Previdência Social. Então, o caráter precarizante é visível, em que não se pensa justamente naquele viés em que o Felipe falou, né? A necessidade de renda desses trabalhadores, que vão, ao fim e ao cabo, esquentar o consumo. A roda da economia é essa. Então, a partir do momento que você precariza esses trabalhadores, principalmente no que pertine a salário, a sua renda mensal e a sua estrutura de proteção social, você vê pessoas que vão fugir do consumo, vão reduzir o seu consumo, afetando, de uma forma geral, a economia. Walter, eu queria... desculpa, Carolina. Não, eu queria também sua intervenção e já pontuando para talvez a colocação que Antônio Carlos traz, que esse início de precarização, por um breve período que seja, sob o argumento da pandemia, a tendência é que isso venha a se repetir indefinidamente. Lauro de Campos também está entrando aí, está sempre em nossas lives. Eu queria ouvir você também sobre isso, Calvin, porque aqui a gente está trazendo reflexões
É um assunto grave, é um tema denso, e nós precisamos ouvir especialistas como vocês para tentar ver se o nosso Brasil ainda oferece um pouco de melhoria, digamos assim, nessa circunstância. Veja, eu vejo com muita preocupação esta situação trazida pelo Walter ali, vejo da mesma forma que ele, essa situação do priori lá, da primeira oportunidade de reinserção no emprego, que está no artigo 24 lá, da medida provisória, e no artigo 29 ele traz aquela diluição daquelas verbas que foram trazidas ali pelo Walter. Veja só, se a gente pegar a origem do direito do trabalho, a origem da legislação, o porquê que existe o 13º salário, por exemplo, né, que nós temos lá 52 semanas no ano, somente 48 são remuneradas. Então, na verdade, o 13º salário ele acaba não sendo um 13º salário. Na verdade, ele é um salário que remunera aqueles dias a mais que tem nos meses anteriores, lá que nós temos meses de 30, de 31 dias, de mais trabalho e menos trabalho. Ele acaba remunerando, na verdade, o trabalho. Não é uma gratificação a mais, não é um pagamento a mais pelo empregador, mas é o pagamento efetivo apenas dos dias de trabalho. A questão do FGTS, diminuir o FGTS ele não tem um fim em si mesmo apenas para o trabalhador, mas ele financia a moradia popular, ele tem um monte de outros objetivos sociais que com a sua diminuição, aqui o trabalhador não vai ter mais condições de usar o saldo de fundo de garantia com a diminuição aqui dos recolhimentos para comprar sua moradia, para fazer o financiamento popular, financiamento de casa e tudo mais, né? E todos os outros programas que o Fundo de Garantia de Trabalho permite que seja feito com a acumulação de seus valores. E veja só, e uma preocupação que me traz aqui, bem como você disse, Carolina, esta situação de os empregados terem aqui essa diluição dessas verbas no salário, e daí chega no final do ano ele não tem mais a gratificação natalina, daí ele não tem mais o 1/3 de férias, o fundo de garantia dele é diminuído. Ele vê o empregador, ele vê, aliás, os outros empregados que têm esses direitos como privilegiados. E daqui a pouco não é difícil de nós vermos um discurso lá no parlamento do Poder Executivo, de que o trabalhador que tem 1/3 de férias, como garante a Constituição, de um trabalhador privilegiado, do trabalhador que tem o seu depósito de 8% no fundo de garantia todo mês, como um trabalhador privilegiado, daquele que tem o seu 13º pago no final do ano, lá em 2 parcelas, como um trabalhador privilegiado. Então este é um risco grande da gente ter. Começa a tirar de poucos por pouco tempo e os outros passam a ser vistos como privilegiados. E daqui a pouco está todo mundo sem esses direitos sociais mínimos garantidos pela Constituição. E se nós formos ver essa legislação aqui, eu acho que ela chega muito perto de uma inconstitucionalidade. Nós temos lá no artigo 7º da Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Nós vemos esses projetos aqui, esses jabutis colocados aqui nessa medida provisória, como verdadeiras situações de efetiva piora das condições sociais dos trabalhadores, né? E jamais de qualquer tipo de melhora. E algo muito estarrecedor para mim, Walter e Carolina, é o artigo 86, em que ele diz o seguinte, que as horas extras daqueles trabalhadores, daquelas categorias específicas que têm uma jornada inferior a 8 horas de trabalho por dia, que a jornada até as 8 horas de trabalho, elas são remuneradas não com acréscimo de 50%, mas acréscimo de 20%. Isso daí é hora extra sendo pago com acréscimo de 20%. É nós diminuirmos o valor da hora extra. Ora, se essas categorias elas têm uma jornada menor, é porque foi entendido o legislador de que aquele trabalhador tinha um desgaste maior durante o seu trabalho, ele não poderia trabalhar mais do que aquele determinado número de horas inferior em razão das especificidades do seu trabalho. Agora, botar uma jornada de trabalho em hora extra para este trabalhador com uma remuneração de apenas 20%,
eu não consigo imaginar de onde que tiraram tamanha maldade com o trabalhador, da onde que tiraram que isso daqui pode gerar emprego, pode gerar renda, pode gerar melhoria da sociedade como um todo, ou a melhoria da condição até da empresa. A empresa não vai ficar mais rica por pagar lá 30% a menos na hora extra de um trabalhador de uma categoria específica que tem uma jornada a menos de 8 horas de trabalho. Então, assim, eu vejo com extrema preocupação. Nós, né, Walter, lá na Anamatra, vamos trabalhar pesado em cima disso daqui, com notas técnicas no trabalho lá no Congresso Nacional, junto aos deputados, senadores, para tentar abrir a visão deles de que isso daqui não vai trazer aquele objetivo de aumentar emprego e renda do trabalhador e melhorar a economia como um todo, como é o objetivo da medida provisória. Isso daqui é uma simples situação de... Parece que se o objetivo da legislação, da medida provisória for lá, esta medida provisória tem o objetivo de enfraquecer, colocar em situação de extrema pobreza o trabalhador brasileiro e outras providências. É exatamente essa legislação que deve ser aprovada aqui. É essa legislação que nós estamos vendo. E já para finalizar, desculpe, Carolina, só para pegar o gancho aqui do Felipe, já estou vendo que já estamos no finalzinho. E essas alterações, e o Felipe deu um exemplo, que é a alteração do artigo 86, que fala do adicional de 20% para os que têm jornada diferenciada, tem alteração de jornada dos trabalhadores em mina de subsolo, tem alteração em remuneração, o prêmio como forma de remuneração, tem dispositivos que alteram a fiscalização e a atuação dos auditores fiscais, tem alterações no benefício da justiça gratuita e na questão da homologação de acordo judicial. Essas algumas matérias aqui, como se diz respeito aqui ao benefício da justiça gratuita, a homologação de acordo judicial, que se altera a matéria processual. E a Constituição é expressa ao proibir medida provisória que trate de matéria processual. Então, nós temos um espaço razoável de atuação no Senado para tentar levar aos senhores senadores e às senhoras senadoras as inconstitucionalidades advindas dessas inserções de matérias estranhas ao texto original, como também a proposição de aprimoramento no texto original, que é o programa de manutenção do emprego e da renda. Walter, então, nós costumamos fazer as lives em 60 minutos, porém, nós vamos prorrogar pelo menos 10 minutinhos para que vocês, talvez, possam trazer também as matérias trabalhistas que serão pautadas pelo Supremo agora nesse segundo semestre. Aqui em Alagoas, a gente usa muito a cana-de-açúcar. Então, você tritura a cana, ela sai o bagaço para extrair o doce, o sumo da cana, que é o caldo de cana. Então, me parece que é o trabalhador, são os direitos sociais que estão sendo centrifugados e, infelizmente, não vai sair nenhuma doçura. Vai sair, sim, o desespero e a nossa sociedade vai pagar o preço por isso, porque virão aí as consequências da falta de empregabilidade, de esperança e de alento. Então, o que o Supremo está pautando aí para os próximos dias com relação à matéria trabalhista, já que nós estamos sendo tão, assim, provocados, né, com assuntos que o Brasil antes não viu e nós estamos vendo, além da pandemia, além da queda, o coice, digamos assim, o que é que tem agora à frente? Na pauta que já foi divulgada pelo ministro Fux, há 3 matérias trabalhistas, há algumas outras questões também trabalhistas, mas eu enfocaria das 3 especificamente uma. Já iniciou, já está em andamento, talvez retome agora essa semana, o julgamento que trata da questão da ultratividade das normas coletivas. Isso tem um impacto extremamente relevante no trabalho dos sindicatos, nas negociações coletivas
para a formalização de acordos coletivos de trabalho e convenções coletivas de trabalho. Né? Há uma outra matéria que também está pautada para o segundo semestre, é uma ADI proposta pela ANAMATRA, que questiona aqueles dispositivos da CLT que tarifam o dano moral, apontando limites para a condenação do dano moral trabalhista, né? Definindo como leve, moderado, grave e gravíssimo. Né? Nós questionamos esse dispositivo, até porque é a única legislação em que há essa tarifação. Então, teríamos o dano moral do trabalhador diferente do dano moral de um consumidor, por exemplo, que não teria essa limitação. Né? Nós entendemos que o Supremo já tem precedentes contrários à tarifação, um voto lapidar do ministro Carlos Aires de Brito na superada lei de imprensa. O Supremo Tribunal Federal já definiu, afastando a tarifação do dano moral, e é com base nesses fundamentos que a ANAMATRA entrou com essa ADI, questionando esses dispositivos que foram introduzidos pela reforma trabalhista de 2017. E a outra ADI, que para mim é a que tem o maior impacto e tem um link com essa medida provisória 145, que é a denominada ADI do acesso à justiça. É a ADI 5766, que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. À época, salvo engano, era a procuradora PGR, a Dodge, que questionou os artigos também da reforma de 2017, que dizem respeito às custas processuais e os honorários de sucumbência, mesmo daqueles que têm concedido a gratuidade da justiça. Né? Todos aqueles artigos que prevêem o pagamento de custos processuais no caso de arquivamento e o pagamento de custos processuais e honorários de sucumbência, bem como honorários periciais, ainda que beneficiários da justiça gratuita. Interessante que, na medida provisória 1045, né, incursionando em matéria processual que é expressamente proibida pela Constituição, no texto do relator que foi aprovado na Câmara, há alteração não apenas dos dispositivos que tratam da gratuidade da justiça e dos ônus decorrentes da sucumbência, não apenas na CLT, mas também no CPC e na lei que criou a Justiça Federal e na lei que criou os juizados especiais cíveis e criminais, tanto na esfera estadual como na esfera federal. Quer dizer, a medida provisória incursiona em matéria processual para alcançar, criando outros critérios, dificultando muito mais a concessão dos benefícios da justiça gratuita àqueles que, porventura, sejam sucumbentes. Né? Agora, pela proposta, somente terá direito ao benefício da justiça gratuita aqueles pertencentes à família de baixa renda, com renda familiar mensal de meio salário mínimo, ou per capita, ou renda familiar mensal, ou seja, todos da família, de 3 salários mínimos, desde que sejam credenciados, cadastrados naqueles programas assistenciais do governo. Ou seja, dificulta extremamente a concessão do benefício da justiça gratuita, com todos os ônus daí decorrentes, custos processuais, honorários de sucumbência e honorários periciais. E essa matéria está para ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal, salvo engano, no mês de outubro. Calvei, o Walter já fez um passeio maravilhoso, né? Revisitando toda essa matéria aí pautada.
Temos já comentários aqui do doutor Luiz Carlos Alencar, que também vê que as matérias que estão no Supremo e são trabalhistas, elas não estão correspondendo aos anseios, né, dos direitos sociais como um todo. Eu passo a palavra, então, para você nos trazer aí, em complemento sua fala, porque aqui é um momento de reflexão, né? A live vai ficar gravada, vai ficar disponibilizada no YouTube também da Matra 19, e nós precisamos ouvir especialistas como vocês, porque é de se refletir. Então, que semente nós podemos deixar através do estudo que vocês fazem com tanta propriedade para esse momento atual? Que eu vou me estender numa fala só por conta de uma imagem que me veio agora. Você sabe aquele guarda-roupa que o menino esconde tudo da mãe, vai enchendo, a porta não fecha, mas ele continua tentando esconder tudo ali, emperra a porta e, ninguém, né, quando abre, isso arruma tudo pelo chão de uma vez. Então, eu acho que é o risco. Está se usando a pandemia para se ir jogando, trazendo temas antigos que já vem aí há muito tempo querendo entrar nessa pauta, e uma hora isso vai ter uma explosão muito desagradável, que vai atingir não apenas os pobres, mas vai atingir também o topo da pirâmide, porque todos nós estamos muito interligados. Então, eu quero ouvir você também, talvez. Eu vejo com extrema preocupação esta situação. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, nós tivemos algumas decisões aí recentes de entendimentos retirando a competência da Justiça do Trabalho em alguns temas que nós entendíamos competentes, ou seja, tirando ainda mais a competência desta Justiça que tem a sensibilidade de julgar as causas trabalhistas, as causas entre trabalhador e empregador, entre aquele que tem um meio de produção e aquele que dá o seu trabalho para receber ali a remuneração do seu sustento, né, pessoalmente. Agora nós temos lá o julgamento, né, Walter, da questão dos trabalhadores dos meios digitais, né, no Supremo também, que estamos trabalhando, está nos causando uma expectativa grande aí do resultado desse julgamento, que nós entendemos que a competência tem que ser nossa, né? Os trabalhadores de aplicativo, quem tem que julgar são a Justiça do Trabalho. Não consegue, eu não consigo imaginar dos trabalhadores de plataformas digitais serem julgadas as suas demandas por um juiz civil, onde que cabe isto? Quem tem esta sensibilidade para este julgamento, quem é preparado para isto, sem dúvida alguma, é a Justiça do Trabalho como um todo. Eu vejo com extrema preocupação, e é como você disse mesmo, Carolina, isso vai sendo guardado, e nesses momentos de crise, que não são causadas pelo trabalhador, não são causadas pela empresa, são causadas por eventos alheios, mas se usa-se como bode expiatório, como desculpa para aí tirar direito dos trabalhadores, tirar direito de quem efetivamente produz e sustenta o consumo e a produção do nosso país como um todo, né? Eu vejo com extrema preocupação isso. Muita gratidão, Lauro de Campos, trazendo, né, que a linha que vai costurando esse tecido, que a base é o contrato de emprego, que precisa ter direitos mínimos assegurados, né? Uma reflexão muito bem feita. E aí, Walter, eu deixo com vocês sucessivamente para a mensagem final, enquanto a Matra convida, a Matra 19 se sente extremamente lisonjeada por ter podido contar com a presença de vocês, tanto os seguidores, como também Ronaldo Solano, que está aqui conosco, a juíza Gabriela também está aqui na audiência. Então, temos muitos colegas da magistratura, como eu disse também, da advocacia, refletindo juntos. Então, nossa gratidão profunda pela disponibilidade, e deixo com vocês aí a palavra, faculto a palavra para vocês ficarem à vontade para as considerações finais.
Eu quero só apenas agradecer, Carolina, a oportunidade, o convite. Foi muito bom a conversa, foi muito bom o bate-papo. Também estou tentando aqui, na medida do possível, acompanhar as mensagens, as perguntas, os comentários, muito interessante. E agradeço de forma especial o meu amigo Felipe, foi ótimo a participação e as ponderações, enfim. Só acredito que a live alcançou o seu objetivo, tá certo? E eu fico muito contente e sempre me coloco à disposição da minha associação. Gratidão. Eu agradeço o convite, Carolina, Walter. Também é um prazer estar aqui com você, Walter, meu colega de magistratura, meu colega na diretoria da Namatra e meu amigo, né, meu amigo pessoal, considero o Walter meu amigo pessoal, de estar aqui, de ter recebido esse convite para a gente falar desse tema importantíssimo, desse nosso trabalho que nós temos lá em Brasília, da Namatra, de poder esclarecer esses pontos. Uma pena que é um tempo muito curto, que a gente não pode explorar mais, não temos tempo para explorar mais, mas fica desde já aqui a minha disposição para eventualmente voltarmos e falarmos do tema, ou esperar um pouco mais, a hora que estiver no Senado, isso tiver um pouco mais trabalhado, isso a gente voltar a falar aqui desse processo legislativo, de outros aspectos aqui dessa medida provisória. Mas eu agradeço muito o convite, agradeço a Matra 16, ao Walter e a todos os que puderam participar, puderam nos prestigiar aqui nessa live, dizer que estou sempre à disposição aqui também da Namatra, de todas as Amatras aqui para participar, para vir discutir aqui sobre todos os temas que quiserem, que a gente tenha a capacidade aqui de pegar e discutir aqui para todos. Muita gratidão e quereremos sim que vocês estejam conosco na próxima oportunidade, porque o tema não vai se esgotar por aqui. E realmente a classe trabalhadora não tem condições de pagar esse preço. Infelizmente não tem, mas temos sim estudiosos da economia, estudiosos das ciências sociais, estudiosos das ciências políticas e muitos outros para tentar trazer o equilíbrio da balança para que a nossa sociedade não venha pagar um preço tão alto e injusto nos próximos anos, porque aí sim nossos filhos, nossos netos estarão com as portas totalmente fechadas para garantirem a subsistência. Até breve e muita gratidão. Então é isso. Tchau, tchau, tchau. Obrigado, a todos. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.